Eita, é agora, é aquela hora. Gente, a gente falou sobre pontos importantíssimos que vão ser cobrados de você, querido aluno da mediação tecnológica, mas né, tranquilo, né? Mediação tecnológica, aluno da mediação tecnológica é top demais, porque aqui a gente vê de um tudo. Professora Tabita, Vitor, e a gente vai para a nossa revisão. Joga lá no 4. Olha lá, o estudo da evolução dos seres vivos no Enem, tá bom, galera? Então a gente falou aí sobre a origem da vida, teorias da evolução, Lamarck, Darwin e adaptação. Então bora lá, quando a gente estava falando sobre, esses são os tópicozinhos, tá, galera? Esses são os tópicos que são cobrados, né? São muito explorados no... Cadê o Enem? Tá aqui. No Enem, certo? Então a gente está aí às portas do Enem. Eita, na verdade o Enem está às nossas portas, né? Então, dá muito tempo, dá tranquilo, tá tudo favorável. Todo mundo adaptado aqui, ó, tudo tranquilo, para que a gente consiga fazer uma excelente avaliação, tá bom? Então, quando a gente fala de questão de origem da vida, a gente vai lembrar das teorias autotrófica, da hipótese autotrófica, da hipótese heterotrófica. Mas aqui é mais cobrada a hipótese heterotrófica, onde você tem o surgimento dos organismos, né, que começam então a realizar o processo de fermentação no ambiente aquático. Lembra aquela sopa, aquele caldo nutritivo, né? Ok. E aí, a partir do processo de fermentação, você tem o processo fotossintético e aí você tem o processo de respiração celular acontecendo, que é o último, é o top, né? Onde você vai ter a maior obtenção de energia, praticamente 38 ATPs aí sendo produzidos, tá bom? Moléculas de adenosina trifosfato produzindo energia para esses organismos que vão ocupar boa parte do planeta. E aí, quando a gente fala dessa questão das teorias evolutivas, aí a gente tem dois personagens fundamentais aqui, Lamarck e Darwin. A gente tem, primeiramente, Darwin falando sobre processo de lei de uso e desuso e da transmissão das características adquiridas, onde a gente sabe que essa transmissão de características adquiridas ela não pode acontecer, tá? Hoje a gente já sabe disso. Que em relação às teorias de Darwin, o que ele dizia? As diferenças elas estavam presentes nos organismos e essas diferenças, aquelas que destacavam aquele organismo, que permitia que ele tivesse uma vantagem adaptativa melhor, uma vantagem reprodutiva melhor, aí essa seria o foco da chamada seleção natural. E os organismos agora vão passar por um processo de adaptação no meio onde eles estão evoluindo, no meio onde eles estão sofrendo essas transformações, tanto no ambiente aquático, quanto no ambiente terrestre, quanto no espaço aéreo. E aí a gente tem eventos de divergência e eventos de convergência, na presença de órgãos homólogos, órgãos análogos, e nós temos também a questão daqueles eventos que vão agir sobre populações, mantendo o controle de populações que foram reduzidas a um grupo muito menor, tá? Influenciar aí o pool gênico dessa população, com genes deletérios, tá bom? Tudo isso explorado aqui dentro desta aula e agora eu vou dar aquele tempinho para que você consiga explorar as atividades, executá-las e depois a gente vai aqui para o nosso Tira Dúvidas, tá bom, galera? Forte abraço para você, te espero já já. É isso aí. E nessa aula, como a gente está focando questões de Enem, então a gente vai trazer algumas compreensões, algumas leituras baseadas nisso, tá bom? Então vamos lá para a nossa primeira questãozinha? Joga lá na tela. Então vamos lá, olha lá. Questão de número 1. Podemos esperar que, evoluindo de ancestrais que disputavam os mesmos recursos, as espécies tenham desenvolvido características que vão assegurar menor ou nenhuma competição com membros de uma outra espécie. Espécies em coexistência com um potencial aparente para competir exibirão diferenças em comportamento, fisiologia,
e morfologia ou morfologia, tá? Então a gente está falando aqui de relações entre esses organismos no sentido de competir por espaço, competir por alimento, competir por fêmeas para o seu processo de acasalamento, porque a gente sabe que é a partir desse evento que você vai ter a manutenção dessas espécies, com as impregnações das suas informações genéticas sendo passadas pelos seus descendentes. Agora a questão, preste atenção, né? Olha aqui o que ela está querendo. Qual é o fenômeno evolutivo que vai explicar a manutenção, permanência, fixação, vamos dizer assim, das diferenças ecológicas e biológicas citadas? Olha aqui para mim. Então, em relação a aquilo que vai estar analisando uma população, mesmo que elas estejam em espaços diferentes ou distantes umas das outras, lembram? A alopatria, a paripatria, ok? Ou a peripatria, né? Simpatria, tem um monte de patria aí na vida. Então, o que vai estar agindo sobre essas populações especificamente, chamando ou selecionando aquelas que vão permitir o sobressalto ou o processo de adaptação melhor, mais favorável? Nós conhecemos muito bem que tipo de processo ou que tipo de mecanismo é esse, né? Seleção natural, não é isso? Então, quando a gente pensa nessas seleções, nessas manutenção, ou seja, vai permanecer aquela característica aí, a gente não tem para onde correr. Essa característica só vai estar presente agora nos descendentes dessa população, porque eventos como processos de seleção natural, pós-eventos mutacionais, vão estar aí influenciando nessa seleção, nessas escolhas. Perfeito? Vamos jogar lá? Olha lá. Aí a gente tem, né? O pessoal A, B, C e D, professora. Perfeito, não tem problema não, tranquilo, favorável. Olha lá, vamos jogar agora 5, né? Alternativas. A gente tem ali, ó, eu já dei a resposta para você, mas tudo bem. Equilíbrio de Hardy-Heimberg, fluxo gênico, mutação, deriva genética e seleção natural. A gente já sabe o que é seleção natural, né? A gente já pontuou isso. Agora, o que é mesmo, professora, esse equilíbrio de Hardy-Heimberg? Ih, cai bastante, hein? Presta atenção. O equilíbrio de Hardy-Heimberg é aplicado, é uma parte matemática aplicada para análises populacionais, onde você vai descobrir a frequência de alelos. Eu lembro muito bem disso em genética, né? Quando eu estava estudando ali. Pensa num negócio complicado estudar a genética populacional, galera. Mas é assim que a gente vai conseguindo compreender esses processos evolutivos, tanto animais, né, e racionais, como a nossa espécie também, tá bom? Então, o equilíbrio de Hardy-Heimberg está analisando, era o estudo na frequência desses alelos. E ali está baseado nas questões adaptativas, né? Questões de comportamentos anatômicos, fisiológicos, tá bom? Joga na tela. Fluxo gênico, a gente sabe que é toda a informação genética que uma população carrega. Aí a gente tem os eventos mutacionais, tem a deriva genética, mas a gente já sabe que a resposta correta é a letra E, né? Seleção natural. É ela que vai estar influenciando aí e permitindo essa manutenção dessa característica favorável para esse grupo de indivíduos nessa população. Tudo bem? Vamos prosseguir? Olha lá. Questão 2. Darwin, em viagem às Ilhas Galápagos, observou que os tentilhões apresentavam bicos com formatos diferentes em cada ilha, de acordo com o tipo de alimentação que estava disponível. Lamarck, ao explicar que o pescoço da girafa teria esticado para colher folhas e frutos no alto das árvores, elaborou ideias importantes sobre a evolução dos seres vivos, né? O texto aponta que uma ideia comum às teorias da evolução proposta por Darwin e por Lamarck refere-se à interação entre os organismos e seus ambientes, que é denominada de...
Então vamos lá, que a professora tem opção, tá? Então tudo bem, calma que eu estou prestando atenção. Então agora a gente está falando aqui, que influências, que processos de interações, né, estão sendo focados aí quando você fala tanto dessa adaptação de um organismo com o outro, dessa interação indivíduo com outro indivíduo, da mesma espécie, entre espécies diferentes e também entre essas espécies, dentro das comunidades, com o ambiente, ou seja, com os elementos abióticos presentes nesses ambientes, tá bom? Qual é esse processo que vai permitir toda essa organização, toda essa assimilação de todos esses eventos externos aí ao organismo? Então, a gente está falando de mutação, nós estamos falando de processo de adaptação, seleção natural, recombinação gênica, variabilidade genética. A recombinação a gente sabe que vai influenciar nessa variabilidade genética, tá? Mas a questão não está querendo falar isso, ela está falando de processo que vai permitir, então, que esses organismos mantenham essas interações entre eles, tá? E entre o meio, entre os ambientes, entre o ambiente. Qual é o processo que a gente está falando? A adaptação, né? A adaptação, quando nós falamos em evolução, em manutenção, a gente não tem para onde correr, né? Está focado nesse processo adaptativo de cada espécie. E a gente tem que lembrar, cada ambiente tem fatores distintos. E esses fatores distintos vão influenciar esses indivíduos nessas populações, com suas comunidades, interação entre as suas comunidades e os elementos abióticos. E isso vai influenciar, então, que haja uma seleção diferente. Mas a gente está focando na adaptação desses organismos a cada um desses ambientes, seja num processo de irradiação ou de convergência. Então, a opção que a gente tem lá, vamos lá, joga lá no quadro. Adaptação, letra B, tá bom? Seguindo, questão 3. Acredita-se que os olhos evoluíram de órgãos sensores de luz para versões que formam imagens. O olho humano atua como uma câmera, coletando, focando e convertendo a luz em um sinal elétrico, que é traduzido em imagens pelo cérebro. Mas em vez de um filme fotográfico, é uma retina que vai detectar os processos, os sinais, utilizando células especializadas, os bastões, os cones, né? Moluscos cefalópodes, como as lulas, possuem olhos semelhantes aos dos humanos, apesar da distância filogenética. Então, vamos ver o que essa questão está querendo, tá bom? Olha lá. Letra A não, desculpa. A comparação dos olhos mencionada representa que tipo de evolução? Uma evolução progressiva, uma evolução divergente, uma evolução aleatória, convergente ou uma evolução homóloga. Nem existe evolução homóloga, né, gente? Homólogo está relacionado ao órgão, tá? Então, a gente sabe que o processo aleatório que vai acontecer aí é o processo mutacional, né? Então, essas duas alternativas você já descarta aí. Joga na tela, por favor. Ok. A gente sabe que o processo de evolução é um evento progressivo, contínuo, né? Que está ali, pode ser linear ou formar, lembra da anagênese ou cladogênese? Perfeito. Então, pode formar ramificações, os ramos nesses processos. E aí a gente tem a divergência e a convergência. Mas lá na questão está falando que esses órgãos, no caso, os olhos desses cefalópodes em relação aos humanos, eles são filogeneticamente separados, estão distantes. Se eles fossem próximos, estaria relacionado a um processo de divergência, né? Mas eles estão distantes filogeneticamente, ou seja, não tem parentesco. Então, nos remete a um processo evolutivo que é a convergência adaptativa, tá bom? Pelo fato deles estarem aí no ambiente, compartilhados no mesmo ambiente, esses órgãos tendem a serem semelhantes, tá bom? Então, a letra D é a nossa opção correta aí. Temos mais uma.
Questão 4. Paleontólogos estudam fósseis e esqueletos de dinossauros para tentar explicar o desaparecimento destes animais. Esses estudos permitem afirmar que esses animais foram extintos há cerca de 65 milhões de anos. Uma teoria aceita atualmente é a de que um asteroide colidiu com a Terra, formando uma densa nuvem de poeira na atmosfera. De acordo com essa teoria, a extinção ocorreu em função de modificações no planeta que, aí você tem as opções que você vai identificar. Elas alteraram e fizeram que acontecesse o quê? Ok, esse meteoro caiu, levantou uma grande concentração de poeira que ficou por muito tempo impedindo a iluminação, ou seja, os raios solares chegarem à superfície da Terra. Aí a gente vai lembrar de várias situações, né? Organismos autotróficos que realizam o processo fotossintético. Nós vamos ter os organismos, lembram da cadeia alimentar? Produtores, consumidores, não é? Então, se você tem de onde tirar, você é o consumidor. Se você produz, obviamente você é o produtor. Então, para ser produtor, ou você vai realizar quimiossíntese ou processo fotossintético, tá bom? Então, fica nesse pensamento aí. Agora vamos analisar as nossas alternativas. Vamos lá? Joga lá. Olha lá. Pronto, tudo junto aí, misturado. Letra A, vamos bem tranquilamente. Desestabilizaram o relógio biológico dos animais. Nós temos um relógio biológico, né? Marca aquele horário exato para a gente executar determinadas atividades. Chega aquele momento ali, opa, reprodução, tem que reproduzir. Opa, tem que procurar, tá em escassez de alimento, vamos procurar outro ambiente com maior recurso. Então, tem tudo isso. Desestabilizar o relógio biológico dos animais, causando alterações no código genético. Não. B. Reduziram a penetração da luz solar até a superfície da Terra, interferindo no fluxo energético das teias tróficas. Opa! Teias tróficas, cadeias alimentares ou teias alimentares, está relacionadas a níveis tróficos, a gente ainda vai ver, né? Mas ok, vamos lá, vamos embora, porque você já viu isso também no primeiro ano. C. Causar uma série de intoxicações nos animais, provocando a bioacumulação de partículas de poeira nos organismos. Ok, é um conceito que também é muito cobrado, que é o conceito de bioacumulação. Onde, dentro da cadeia alimentar, se um organismo, tá, seja lá dentro dos produtores, passando por cada um dos consumidores de primeira, segunda, terceira ordem, você tiver esses animais se alimentando ou absorvendo, no caso dos produtores, alguma substância tóxica, isso vai se acumular gradativamente nos organismos, vai aumentando essa acumulação. Então, os indivíduos mais afetados vão aqueles que vão estar lá no finalzinho da sua cadeia alimentar, tá? Mas a questão não é essa, tá? Em relação à extinção dos dinossauros, não. D. Resultaram na sedimentação de partículas de poeira levantada com o impacto do meteoro, provocando o desaparecimento de rios e lagos. Nada a ver. Foi uma consequência também, uma situação grave, né, que foi acontecendo ao longo do tempo, mas está relacionada à questão de adaptação alimentar. Evitaram a precipitação de água até a superfície da Terra, causando uma grande seca que impediu a retroalimentação do ciclo hidrológico. Opa, viajou legal. A gente tem a letra B ali, tá bom, galera? Reduzir a penetração de luz solar até a superfície da Terra, interferindo no fluxo energético. Energia necessária para qualquer organismo. Não tendo energia, não tendo como obter alimento, no caso, os grandes dinossauros herbívoros foram se extinguindo, os outros foram, consequentemente, desaparecendo também, tá bom? Então, letra B de muito bom, galera! E estamos aqui encerrando a nossa aula Biologia na Veia, na Mente, no Coração, tá bom? Conteúdo sempre pensando em você, nas suas avaliações. Estamos juntos e a gente vai se despedir por aqui, tá bom? Forte abraço, galera. Tchau!